Fala, meus amores. Ai, que saudade de vocês. Nossa senhora, morrendo de saudade de vocês. Controla, cara. Tamo voltando aí. Já teve teu recessozinho, teve tua folga. Essa semaninha aí marota, pra tu respirar aí, dormir até tarde, acordar tarde, fazer o que você quiser. Então, vamos voltar com assunto novo. E a gente tinha terminado, né, de falar de Grécia Antiga. Então agora a gente vai falar de Roma. Tcharam! Vamos falar de Roma. Então a gente vai falar sobre origem, sobre expansão, sobre os períodos, porque Roma tem 3 períodos. Não 1, nem 2, 3. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre Roma Antiga e a gente vai colocar aí o mais próximo possível, de forma resumida, para vocês poderem se familiarizar aí com o assunto. A gente vai devagar, vai dar aquela digerida no assunto, não vai ser nada muito rápido nem muito corrido, tá bom? Então, relaxa, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem aí 2 formas que são retratadas a formação de Roma, tá? A gente tem a origem da formação do povo romano através da mistura, da miscelânea, da miscigenação, chame como quiser, do mexidinho de 3 povos: italiotas, etruscos e gregos. Essa é a parte histórica, né? Essa é aquela parte onde a gente sabe que esse povo aqui morava aqui, esse aqui morava aqui, esse aqui morava aqui. A galera começou a conversar, rolou umas misturas muito louca, né? A galera aí gostava desse negócio de casar e fazer filho, deu aquela mistureba doida e aí surgiu Roma. Né? Foi crescendo, surgiu Roma. Essa é a formação histórica que a gente pode falar lá bonitinho, que é a miscigenação de 3 grandes povos: italiotas, etruscos e gregos. Poxa, cara, mas é uma história chata, não quero falar só disso. Então vamos falar do mito? Porque tem o mito da formação de Roma, tem o mito do surgimento de Roma. E o mito era o seguinte, tá? Existiam 2 irmãos, eles eram gêmeos, tá bom? Chamados Rômulo e Remo, né? E aí, Rômulo e Remo, eles eram brothers. E esses brothers, eles tinham uma característica muito especial. Dizia a lenda, né, diz o mito, que eles eram filhos de Ares. Ou seja, eles eram filhos do deus da guerra, eles eram filhos de Marte, tá? E aí, esses 2 meninos, eles foram abandonados no meio da floresta para falecer. Mas foram encontrados por uma loba. E essa loba aí ficou com pena das crianças e pegou para criar. Momento Mowgli. Esses meninos cresceram e futuramente eles tiveram uma grande ideia. Vamos fundar uma cidade, que eles perceberam que eles não eram parecidos com a loba, né? Deu para rolar aí o processo de associação. E aí eles perceberam que eles eram muito mais próximos daquela galera que morava ali no vilarejo vizinho. Então, vamos fazer a nossa aqui. Né? E aí começou a rolar aquela coisa da divisão, das ideias, de quem faz acontece e tal e coisa e tal. Quando o negócio foi dividir o território de quem é que ia governar que pedaço, aí começou a dar ruim. Que aí Rômulo e Remo começaram a discutir e discutiram ferozmente sobre a divisão, que não estava igualitária, você tem mais terra que eu tenho mais terra que você, enfim, o que quer que seja. E aí, nisso, eles vão pros finalmente aí, vão pros 5 minutinhos de trocação honesta sem perder a amizade. Só que, nessa trocação de top socão aí, Rômulo acaba matando seu irmão. Rômulo acaba matando Remo. E como remorso, ele ficou se sentindo muito culpado, né, por ter matado um único irmão. E aí ele vai fundar uma cidade e batizar essa cidade em homenagem ao seu irmão falecido, Roma. Até aqui tranquilo? Esse é o mito da formação, o mito da criação de Roma. Aí a gente vai agora aí para os períodos históricos
que compõem o Império Romano, né? O período de ocupação e expansão do Império Romano. Eu vou ter o primeiro período, que é o período de monarquia, seguido pelo período de república e terminamos com o período de império. Então é um negócio muito louco, porque eles começam com um rei, partem do rei para um governo republicano, para um governo baseado num regime democrata, mas termina com o imperador de novo. Então é basicamente de volta para o começo, né? A volta dos que não foram, que eles vão para frente e voltam para trás. Mas vamos lá, segura essa ideia aí. O período de monarquia, ele vai de 753 a 509 a.C. Karen, está diminuindo o número. Óbvio que está diminuindo o número, meu amor. Não podemos esquecer que no nosso calendário, o calendário gregoriano, tem aqui o marco zero, que é o nascimento de Cristo. Então, daqui para a sua esquerda, no caso a minha é essa aqui, tá? Para a sua esquerda, que para você já ser desse lado aqui, vai estar o quê? Os anos antes de Cristo. Então é do camarada aqui para a extremidade. E o ano em que nós estamos agora, 2020, é para a direita desse marco. Então, se eu estou vindo de lá de trás em direção do para onde eu estou, vai ser um número grande no começo, pequeno no final. Tá? Porque eu estou caminhando para o zero para começar a crescer de novo. Show? Então, a monarquia vai de 753 a 509 a.C., né? Nessa brincadeira aí, nesse período de monarquia, Roma tava baby, Roma tava pititica e era uma cidade em formação, né? Ainda estava se formando como uma grande cidade, até chegar no patamar de império aí. Período de república vai de 509 a 27 a.C. Olha o tamanho do salto, hein? Né? Nesse salto aí de república, vai ser o período de maior expansão territorial romana. Vai ser o período onde Roma vai estar, maluco, trincando. O espaço que eles ocupam é uma coisa de louco. E quando eu falo coisa de louco, é real. Só para vocês terem uma noção, a expansão do Império Romano ocupou todo o litoral mediterrâneo. Sim, senhoras e senhores, Roma foi um império tão grande, mas tão grande, eu disse grande, tão grande, que vai ocupar toda a borda do mar Mediterrâneo. Isso pega o sul da Europa, aquele pedacinho ali da Ásia e todo o norte do continente africano. Então, só nessa brincadeira aí eu tenho uma extensão territorial estúpida, obscena de grande, e esse é o território pertencente à Roma República. Beleza? E essa estrutura de governo vai ser consolidada, tanto estrutura social quanto econômica. Eu tô olhando para cá para baixo que eu tô com a minha colinha, tá? Vocês sabem que eu ando com o meu cardininho. Eu colo do meu cardininho na sala de aula. Tu acha que eu não vou colar aqui? Claro que sim. Então, vamos lá. Terceiro período que a gente vai falar é o período de império, e ele vai de 27 a.C. a 476 depois. Então vai de 27 para 3210 para 476, ok? E nesse período de império vai ser onde eu já expandi o meu território máximo que eu tinha para expandir, e aí, como não tem mais pro lado, né? Sabe aquela pessoa gorda no ônibus que não tem pra onde passar? Sabe aquela pessoa que ela é muito obesa, e ela precisa passar por um caminho que é estreito. E não tem mais. Não tem, sabe, é porque tem a lei da física que fala que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E aí, para ele poder passar, ele não passa, ele fica entalado ali. É mais ou menos isso, esse período de império. Eu não tenho mais para onde expandir, eu não tenho mais para onde ir. E aí eu começo a criar o quê? Confusão. O cara, quando vai querer descer do ônibus, vai ter o quê? Gente xingando ele. Fazer o quê, né? Se ela vir. Então, isso aqui é o que vai acontecer. No período de império vai ser quando vai começar as crises do Império Romano
e vai terminar com a sua fragmentação. Vai cada um pro seu canto. Beleza? Então vamos lá. Vamos com calma. Tá calma nesse negócio. Uma coisa de cada vez, Karen, senão você vai fazer o quê? Se atropelar, como você geralmente faz. Então vamos lá. Organização social dessa galera. Eu vou ter aí uma estrutura social, aquela pirâmidezinha. Se liga no parada aqui. Lá no topo da cadeia dessa pirâmide, lá no topozinho dela, no cume, eu vou ter os patrícios. Os patrícios, eles eram grandes proprietários de terra, eles eram considerados cidadãos, eles participavam da política romana, do Senado, aquela coisa toda que vocês veem em filme, série. Então, a galera que se veste bem, vocês viram qual é a série, meu Deus do céu? Acho que é Spartacus o nome. Enfim, é um negócio desse. Se não for Spartacus, é quase isso. Na série deixa bem claro quem é patrício, quem é plebeu e quem é cliente. Tá? Tô dando spoiler aqui. Os patrícios é aquela galera que se veste bem. Que é a galera que tu vê as roupas para fazer de carnaval. As fantasias de romano, é aquela galera que usa as coroas de louros e túnicas. Então, essa galera aí são os patrícios. Porque são as pessoas com tutu, com dinheiro. Tá bom? Eles são grandes proprietários de terra, eles são membros da política, são pessoas influentes, são pessoas com poder. Tá bom? Então, patrícios. Plebeus. Plebeu é o quê? Quem não é patrício. Aqui em Roma tem um pequeno problema. Ou tu é rico ou tu é pobre. Não tem classe média. Ou tu é rico ou tu é pobre. Ou você é patrício ou você é plebeu. Se você for plebeu, tu provavelmente vai morrer plebeu, tá? Você pode trabalhar a sua vida inteira que você vai continuar sendo pobre. Tá? Você não vai ter status, você não vai ter poder, nada disso, esquece. Te contaram isso aí, mentira pra você. Tá bom? Então, se você não for um grande proprietário de terra, um membro da política romana, esquece. Você é plebeu, você é comerciante, você é agricultor, você é artesão, você é o que que seja. Você pode fazer qualquer outra coisa, mas ser patrício você não vai ser. Bom? E os clientes? Os clientes, eles são plebeus que foram apadrinhados por algum patrício. Apadrinhado é o quê? O cara dava uns caraminguazinhos, dava uns negocinhos aí pro cara, uns gueri-gueri, em troca de quê? Formação. Porque os plebeus circulavam por toda Roma. Eles tinham acesso a lugares que os patrícios sequer iriam pisar os pés. Mas as informações que tinham lá era interessante para os patrícios ficar sabendo. Então, como eles ficavam sabendo? Eles molhavam a mão de alguns plebeus em troca dessa informação. Essas pessoas, esses plebeus que recebiam esses favores dos patrícios são chamados de clientes. Então, clientes são apadrinhados, plebeus apadrinhados pelos patrícios. De boa? Mas, Karen, conta pra gente aqui. E os escravos? Porque tu falou da série dos Espartacus. Tu falou, Karen. Tu falou da série dos Espartacus. Na série de Espartaco tinha escravo. Em Roma tinha escravo, Karen, de verdade? Tinha. Roma tinha muitos e muitos escravos. Mas a escravidão lá era um pouco característica. Só tinha 2 tipos de escravidão, tá? Um permanente e um temporário. A escravidão permanente era a escravidão por guerras. Ou seja, o Joãozinho das Couve aqui, que era o líder daqui, entrou em guerra com Roma. Roma foi lá e desceu o sarrafo no Joãozinho das Couves. O pessoal que guerreou com o Joãozinho das Couves e sobreviveu à invasão romana vai ser levado para Roma como escravo. E aí, meu filho, tu vai ser escravo enquanto você continuar respirando, seu coração continuar batendo. Não esquece, liberdade nunca mais. A menos que você tente fugir, né? Mas aí você pode morrer. Mas tá tudo certo. Né? Que é um pum pra quem tá cagado. Outra forma de escravidão, cara. Você falou que tinha escravidão temporária. Sim, existia escravidão por dívidas. Se você não pagasse os seus impostos ou se você pedisse um dinheiro emprestado para alguém e não conseguisse pagar essa dívida, você seria temporariamente escrava dessa pessoa até que essa dívida fosse quitada.
Então, a escravidão por dívida, ela é temporária. A escravidão por guerra, ela é permanente. Certo? Então, terminamos aí a organização social. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a organização política, avançando aí entre os períodos de monarquia, república e império. Tá bom? Beijo!